Tonight I want to talk about this theme, this wonderful theme E hoje nós vamos falar sobre este maravilhoso tema called restoration. chamado restauração. The book of Joel No livro de Joel, talks about a time when locusts came in. fala-nos de um tempo onde gafanhotos vieram. As far as I know, we don't know when that happened, Eu não sei exatamente quando isso aconteceu, but it was devastating. mas foi devastador. If you want, when you get home, Se você quiser, quando você chegar em casa, Google a video of what happens when locusts attack they happen a lot in Africa. procure no Google o que acontece quando há um ataque de gafanhotos. Isso acontece bastante na África. It's absolutely amazing. É simplesmente surpreendente. So these locusts attacked Então esses gafanhotos atacaram the big locust, os grandes gafanhotos, the small locusts. os pequenos gafanhotos. It's like 4 swarms of locusts. Havia como que 4 ondas de gafanhotos. And the Bible says that they ate everything. E a Bíblia diz que eles comeram tudo. And then God says Então Deus disse in Joel 2:25, em Joel 2:25, I will restore to you eu vou restaurar a vocês the years the locusts have eaten. os anos que os gafanhotos consumiram. Don't you just love the word restore? Você não ama a palavra restaurar? I grew up, my dad didn't have a lot of money, Meu pai não tinha muito dinheiro, but he had a lot of talent. mas tinha muito talento. He's a master carpenter. Ele é um mestre carpinteiro. And so he would buy these old, ugly houses, Então ele comprava essas casas velhas e feias and he would restore them. e ele as restaurava. And he would buy, we'd go in, he saw the best E ele transformava aquilo no melhor, out of the worst situations. da pior situação. And he'd say, look at this beautiful house. Então ele dizia, olha essa casa linda. And we'd say, but it doesn't have a roof. Nós dizíamos, mas não tem nem teto. We'll fix it. E pai, eu vou arrumar isso aí, vou arrumar. So before the Property Brothers, E muito antes dos irmãos do Property Brothers, before Chip and Joanna, you know who I'm talking about. antes de fulano Alright. e ciclana, Before color television, antes da televisão a cores, there was my dad. havia o meu pai. And he would buy these houses, E ele ia comprar essas casas, terrible looking houses, casas horríveis visualmente, and he would restore them. e ele as restaurava. You see, they were good houses. Eles eram boas casas, But in time, mas com o tempo, with use, com o uso and sometimes abuse, e muitas vezes por abuso, these houses ended up in pretty bad shape. as casas acabavam terminando de uma situação terrível. Now listen, some of the houses that we bought had superficial problems. Algumas dessas casas que nós comprávamos tinham problemas superficiais. A new kitchen, Uma cozinha nova, a new bathroom, um novo banheiro, paint on the wall. pintura nas paredes. There were some that you'd walk in and you'd see it. It was obvious that was the problem. Havia algumas coisas que quando você entrava era óbvio qual era o problema. And then there were other houses, Mas então tinha essas outras casas and they had problems down to the foundation. e elas tinham problemas com a fundação. And those problems weren't so obvious, E esses problemas nem sempre eram óbvios, but they were there. mas eles estavam lá. And many of the owners of the houses E muitas vezes os donos das casas, would try to hide the problems in the house eles iam tentar esconder o problema das casas so that we would buy them. para que nós comprássemos. And we bought them. E nós comprávamos. And my dad, the expert, O meu pai, o expert, would fix them. ele consertaria. He'd restore them. Ele restauraria. He'd take the broken house Ele pegava a casa quebrada and he'd make new things out of it. e ele fazia coisas novas daquilo. You know, people aren't too different than houses. Você sabe, pessoas não são tão diferentes daquelas casas. You know, we go through life, Nós vamos através da vida, through use, através
dos usos and sometimes abuse. e através dos abusos. And some of us can end up in pretty bad shape. E alguns de nós podemos acabar em uma situação terrível. Some of our problems are superficial, Alguns dos nossos problemas são superficiais, temporary. temporários. Sometimes it's just a stage we go through. Algumas vezes são apenas um estágio que nós estamos atravessando, Some of our problems are deeper. mas há outros problemas que são mais profundos. Hurts, scars Machucam, fazem feridas that have affected our lives for years. e afetarão as nossas vidas por anos. They have shaped the way we think. Eles mudam as coisas, a forma como nós pensamos, They have shaped the way we feel. mudam a forma como nós sentimos. And they have shaped the way we act. Eles mudam a maneira como nós agimos. And some of us have no problem sharing our problems with others, Alguns de nós não temos problemas de compartilhar os nossos problemas com outros, but most of us mas a maioria de nós spend a lot of time gastamos um bocado de tempo and a lot of energy e um bocado de energia and a lot of money e um bocado de dinheiro hiding our problems from the world. escondendo os nossos problemas. I just want you to know today Eu só quero que você saiba hoje that just like my earthly father restored houses, que assim como o meu pai terreno consertava casas, our heavenly Father restores lives. o nosso Pai Celestial restaura vidas. This weekend we're going to celebrate Memorial Day. E nessa semana nós iremos celebrar o Memorial Day. It's a weekend dedicated to those who died É uma semana dedicada àqueles que morreram, so that we could be free. para que nós pudéssemos ser livres. I want you to know tonight Eu quero que você saiba nessa noite that there is no addiction, que não há nenhuma intenção, there is no lie, não há nenhuma mentira, there is no hurt, não há nenhuma ferida, there is no brokenness, não há nenhum problema de quebrantamento, that the death of Jesus Christ que a morte de Jesus did not pay for não pagou por and isto cannot fix in your e que life. não possa consertá-la. This is what our God does. Isso é o que o nosso Deus faz. He restores broken Ele things. restaura pessoas quebradas. But in order for us to really understand how he does it, Mas para que nós possamos entender como ele realmente faz isto, we have to think about 2 days. temos que pensar em duas coisas. 2 of the most important days in the history of mankind. 2 dos mais importantes dias da história humana. 2 days 2 dias that changed mankind forever. que mudou a humanidade para sempre. The first day we find in the book of Genesis. O primeiro dia nós vamos encontrar no livro de Gênesis. Here we have the story of the first man and woman. Lá nós temos a história do primeiro homem e mulher. And these guys were created to be amazing. E ali diz que eles foram criados para serem maravilhosos. There was no problem painting an 8-foot picture of Adam's face and putting it on the wall. Não haveria problema de pintar o rosto de Adão e colocar numa parede. They were like the pinnacle of creation. Eles eram como que o pináculo da criação. They were perfectly made. Eles eram perfeitamente feitos. Think about your favorite celebrity, guy or girl. Pense na sua celebridade preferida, homem ou mulher, and then times them by 10. e multiplique por 10. That's what we're talking about. É disso que nós estamos falando. But they weren't just beautiful on the outside. Mas eles não eram só lindos por fora. They were beautiful on the inside. Eles eram bonitos por dentro. The Bible tells us that they were created in God's image. A Bíblia nos diz que eles foram criados à imagem de Deus. God himself O próprio Deus breathed life respirou vida sobre eles. into their souls. E eles se tornaram almas viventes. They were as perfect and innocent as any human being can be Eles eram on this planet. Perfeitos e inocentes como qualquer ser humano, mais do que qualquer ser humano podia ser neste planeta. They enjoyed a perfect life. Eles
experimentavam uma longa vida in a perfect garden num perfeito jardim, with a perfect relationship with God. com um perfeito relacionamento com Deus. I think Genesis 2:25 sums it up perfectly. Eu penso que Gênesis 2:25 sumariza isso perfeitamente. They were so beautiful on the inside and out Eles eram tão belos por fora e por dentro, that they walked around naked que eles andavam por aí nus and felt no shame. e não sentiam vergonha alguma. No sin, Não havia pecado, no worries, não havia preocupações no problems, man. e não havia problemas. Well, all that lasted one chapter. Bom, mas isso foi só um capítulo. So we turn to Genesis 3, Mas quando a gente já entra no capítulo 3, and we hear about this Satan in the form of a serpent, e quando nós vimos o diabo na forma de uma serpente, and he comes to Eve and he tempts her to eat this fruit, e ele vem até Eva e a tenta a comer aquele fruto, and she eats it, e ela o come, gives it to Adam, oferece a Adão and he eats it. e ele o come. Now listen, before we go any further, I want to explain something. Mas antes de irmos adiante, deixa eu explicar isso. There was nothing wrong with the fruit. Não havia nada errado com a fruta. In fact, it was probably really delicious. Na verdade, devia ser deliciosa. The problem wasn't the fruit. O problema não era a fruta. The problem was that God told them not to eat the fruit. O problema é que Deus disse para não comer da fruta. So when they did, Então, quando eles fizeram, the Bible tells us they did it a Bíblia diz que eles fizeram so they could be like God. para que eles pudessem se tornar iguais a Deus. This was cosmic treason. Isso foi traição cósmica. This was two people Isso foram duas pessoas who with their actions said, que com os seus atos disseram: God, what we want is more important than what you want. o que nós queremos é mais importante do que você quer. You might have created us, Você pode ter nos criado, but you're not going to rule over us. mas você não vai governar sobre nós. This was sin, Isto era pecado and it was devastating. e foi devastador. Verse 7, Genesis 3 tells us. No verso 7 de Gênesis 3 nos diz: Immediately they realized they were naked. e imediatamente eles perceberam que estavam nus. So they sewed fig leaves to cover themselves. Então eles buscaram folhas de figueira para se cobrir. Later in verse 11, Mais tarde, no verso 11, God says to them, who told you you were naked? Deus disse para eles: quem foi que disse que vocês estavam nus? You see, something happened when they ate that Você fruit. percebe? Algo aconteceu quando eles comeram aquela fruta. Something happened when they sinned. Something changed. Alguma coisa aconteceu quando eles pecaram. Alguma coisa mudou. They were naked the whole time. Eles estavam nus o tempo todo. It's not like they ate the fruit No momento que estavam comendo o fruto, and their clothes fell off. nenhuma roupa caiu nesse momento. It wasn't their nakedness that changed. Não é a sua nudez que mudou, It was their heart. foi o coração deles. When sin entered the world, Quando o pecado entra no mundo, so did shame. assim também entra a vergonha. Eating the fruit on the outside Comemos a fruta por fora, caused something to break on the inside. mas causa algo que quebra aqui dentro. But not only were they ashamed, Mas não estavam apenas envergonhados. if you read verses 8 through 10, Se você ler do verso 8 a 10, the Bible tells us that God was walking in the garden. a Bíblia nos diz que Deus estava caminhando no jardim. I think he did that often. Eu penso que isso é estranho. I think they walked together. Dá a impressão que eles caminhavam juntos. But this time when God was walking in the garden, Mas dessa vez Deus estava caminhando no jardim. the Bible tells us E a Bíblia nos diz that Adam and Eve hid from the Lord God que Eva because e they Adão were afraid. se esconderam de Deus porque eles estavam com medo. Afraid of their creator? Com medo do seu Criador? Fear entered the world. O medo entrou no mundo. And then God says to Adam, Adam, what did you do? Então Deus disse para Adão: Adão, o que você está fazendo?
And Adam, like the big strong man that he was, E Adão, como aquele macho man que era, said to the Lord, it was her fault. ele disse para o Senhor, foi ela, culpada. And Eve said, it was the serpent's fault. E ela disse, foi a serpente. I get the same answers from my boys. Eu dou as mesmas respostas para os meus They're filhos. upstairs wrestling. I can hear them downstairs. Eles estão lá brigando lá em cima, Yeah, you know what I mean? Boom. I hear this. fazendo aquele barulhão. And then I hear tsh. E de repente eu escuto. And I go upstairs and I say, what were you doing? E eu chego lá em cima e digo, o que está acontecendo? And one of them looks at me and goes, it wasn't me. I didn't do anything. It was him. E a resposta é sempre a mesma, não fui eu, foi Was he ele. wrestling by himself? Você estava lutando sozinho? Blame Culpar entered os the outros world. entrou no mundo. Then came the two worst consequences of their sin. Então veio outra consequência do pecado. Yes, she would have pain in childbirth. Sim, ela devia ter dores no parto. He would have to work hard to get his food. Ele teria que trabalhar duro para conseguir os seus frutos. But those weren't the worst consequences. Mas isso não era o pior das consequências. Verse 23 and verse 24 of Genesis chapter 3 says, Os versos 33 e 34 de Gênesis nos diz: they were banished from God's presence, eles foram expulsos da presença de Deus, separated from God, separados de Deus, driven from the garden, afastados do jardim and prohibited to grab the fruit from the tree of life. e proibidos de poder comer da fruta da árvore da vida. And that means E isso significa that this perfect, innocent creation, que aquela perfeita criação, Adam and Eve, Adão e Eva, would eventually die. iriam eventualmente morrer. One day, Um dia, one day, God's perfect creation fell a perfeita criação de Deus caiu into a brokenness of shame, numa situação de vergonha e destruição, blame, de culpabilidade, fear, de medo, separation, de separação and death. e morte. You talk about locusts eating the good. Nós estamos falando sobre gafanhotos devorando aquilo que é bom. Now listen, what was a bad day for them Aquilo foi um dia muito ruim para eles. is a terrible day for us. É um dia terrível para nós. If you skip in your Bible a few thousand pages and end up in Romans chapter 5, Se você pular alguns milhares de páginas da sua Bíblia e vir comigo para Romanos, this powerful chapter, este poderoso capítulo, we see in verse 12 nós vemos no verso 12, that therefore, just as sin entered the world through one man, e ali diz que assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, and death through sin, e a morte pelo pecado, in this way, desta maneira, death came to all men a morte veio sobre todos os homens, because all have sinned. porque todos pecaram. So the consequence of Adam and Eve Então as consequências de Adão e Eva is passed down to you and me. passou para mim e para você. And it didn't take long to see it. E não levou muito tempo para a gente perceber isso. Like the video in the beginning of the service showed. Como no vídeo que no começo do culto foi mostrado, Their children, Cain, takes his brother Abel. o Caim pegou o seu irmão Abel And he takes him to the field and kills him e ele o levou ao campo e o matou, because he was jealous of him. porque ele tinha inveja dele. And that sin that Adam brought into the world E este pecado que Adão trouxe ao mundo is passed from father to children, é passado de pai para filho, generation after de generation, geração em geração, thousands and thousands of years later. milhares e milhares de anos. It's passed to us. Foi passado para nós. Shame,
vergonha, guilt, culpa, blame. culpa. I didn't say the same thing twice. I think so. Sin is the reason O pecado é a razão for the brokenness in this world. para o problema deste mundo quebrado. Sin is the reason, and the consequences of sin is the reason why nations are fighting against O nations. pecado é a razão pela qual nação luta contra nação. Sin is the reason why there is prejudice in this world and people hate people because of their skin color. O pecado é a razão pela qual existe preconceito neste mundo e pessoas odeiam os outros simplesmente pela cor da pele. Sin is the reason why our children are walking into their schools and shooting their O classmates. pecado é a razão pela qual crianças estão indo para as escolas e atirando nos seus companheiros, As it happened way too close. como aconteceu aqui tão perto. It's also the reason why so many of us É também a razão pela qual muitos de nós have been living with shame, temos vivido com vergonha, ashamed of things we've done, vergonha daquilo que fizemos, ashamed of things that have been done to us. vergonha daquilo que foi feito em nós. It's why we're afraid É por isso que nós temos medo that we're going to get caught. de que nós seremos pegos. It's why we prefer to blame other people É por isso que nós preferimos culpar os outros, as opposed to taking responsibility for our own em actions. vez de assumir as responsabilidades dos nossos próprios atos. Sin is also the reason why we feel so separated from God. O pecado também é a razão pela qual nós nos sentimos tão separados de Deus. God created us to have communion with Him. He created man for communion. Deus nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele. Ele criou o homem para a comunhão. But Isaiah 49 verse 2 says, Mas Oséias 49, versículo 2 diz like Adam and Isaías, Eve were physically driven from the garden, de que quando Adão e Eva foram fisicamente expulsos do jardim, our sin separates us from God. o nosso pecado da mesma maneira nos separa de Deus. And worse, E pior, as Romans 6:23 says, em Romanos 5:23 diz that separated from God, que nos separa de Deus. we also are awaiting the consequence of death. Agora nós esperamos a consequência da morte. Like old houses, Como casas velhas, we don't have superficial problems. nós não temos problemas superficiais, We have broken foundations, nós temos problemas sérios de fundação. and they shake our houses to the core. E isso faz com que nossas casas elas se abalem no seu interior. I wonder what the locusts have eaten in your life. Eu fico imaginando o que foi que os gafanhotos comeram na sua vida. I know what sin has done in mine. Eu sei o que o pecado fez na minha, But that was only one day. mas aquilo foi só um dia. See, there's another day. Mas existe um outro dia, A better day. um dia melhor. You see, if you go down in Romans 15, Você vê, se nós formos para Romanos 15:15, the same chapter where we're told o mesmo capítulo onde nos é dito that just as sin entered the world through one man, de que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem and death through that sin, e a morte por meio do pecado, that sin is passed from generation to generation. e que aquele pecado foi sendo passado de geração em geração, 3 verses later, 3 versos depois, it says this: ele diz isto: for if the many died by the trespass of one man, pois se um homem morreu pela transgressão de todos, how much more quanto mais did God's grace fez a graça de Deus and the grace that came by the grace e a graça que veio dele
the gift that came from the grace, sorry, O presente, o dom que veio por esta graça, come through another man, veio por meio de outro homem, Jesus Christ. Jesus Cristo. The gift O dom and grace e a graça that overflow que superabunda to the world. para o mundo. I want you to see something cool. Eu quero que você veja um negócio legal aqui. Can we use the word cool here? Podemos usar a palavra legal aqui? You used the word blow my mind. Se você usou blow my mind, I want you to see the connection between Adam eu quero que você veja a conexão entre Adão and Jesus. e Jesus. You see, in 1 Corinthians 15, Olha só, em 1 Coríntios 15, we all know Adam, but God calls Jesus the second Adam. nós conhecemos Adão, mas Deus chama Jesus de segundo Adão. Both men were created by God himself in innocence and perfection. Ambos os homens foram criados por Deus em absoluta perfeição. Adam was created by the dust, Adão foi criado do pó, Jesus by the Spirit. Jesus pelo Espírito. Adam was created perfect Adão foi criado perfeito because he was created by God. porque ele foi criado por Deus. Jesus was born perfect Jesus nasceu perfeito because he is God. porque ele é Deus. Adam was tempted and sinned. Adão foi tentado e pecou. Jesus was tempted yet never sinned. Jesus foi tentado, mas jamais pecou. Adam chose to sin and then later died. Adão escolheu o pecado e mais tarde morreu. Jesus chose to die for our sin. E Jesus escolheu morrer pelos nossos pecados. Adam felt shame for his own nakedness. Adão sentiu vergonha da sua própria nudez. Jesus was stripped naked, Jesus foi desnudado, mocked on the cross zombado na cruz for our sin. por nossos pecados. Adam blamed others for his sin. Adão culpou outros pelo seu pecado. Jesus took the blame for you and me. Jesus tomou a culpa para ele. In the same way that Adam was separated from his father, E da mesma maneira como Adão foi separado do seu pai, it's better to say his creator, melhor dizer, de seu criador, Jesus was also separated from his father. Jesus também foi separado do seu pai. My God, why have you forsaken? Deus meu, por que me desamparastes? Adam sinned and died. Adão pecou e morreu. Jesus paid for sin and died, Jesus pagou pelo pecado e morreu, but rose again. mas ressuscitou outra vez. On the second great day, No segundo grande dia, the second Adam o segundo Adão completely reversed the curse completamente reverteu a maldição that the first Adam que o primeiro Adão started on the first great day. tinha começado no primeiro grande dia. The second Adam O segundo Adão brings victory trouxe vitória over the first Adam's failure. sobre a colapso, a falha do primeiro Adão. On that day, Naquele dia, on that cross, naquela cruz, Jesus restored to us Jesus restaurou a nós what the locusts have eaten. o que os gafanhotos haviam comido. And now you and I, E agora eu e você, who have grown and lived with shame, nós crescemos e vivemos com vergonha. can stand before the Father without condemnation. Podemos agora estar diante do Pai sem condenação. In Christ, the fear that entered the world with Adam Em Cristo, o medo que entrou no mundo através de Adão is cast out by his perfect love. é lançado fora pelo seu perfeito amor. Adam's sin brought separation from God. O pecado de Adão trouxe separação de Deus. Jesus' obedience brings reconciliation. A with God. obediência de Jesus trouxe reconciliação. Adam's sin brought death by removing man from the tree of life. O pecado de Adão trouxe morte ao remover o homem da árvore da vida. Jesus' death brings man back to the tree of life.
A morte de Jesus traz o homem de volta à árvore da vida. In fact, in the book of Revelation, we're told De fato, no livro de Apocalipse é dito that the garden had one tree of life. que no jardim havia uma árvore da vida. In heaven, there'll be two. No céu vão haver duas. One on one side of the river, Um do lado do rio, the other on this side of the river. o outro do outro lado do rio. I don't know why there's two. Eu não sei porque haverão duas. I guess if you get hungry Eu penso que talvez se você ficar com fome and you don't want to get wet, e você não quer ficar molhado, you can choose. você pode escolher. There is nothing, Não há nada that Adam did que Adão fez, that you have done, que você fez, that Jesus did not pay for. que on the Jesus não pagou por isso na cruz. In the same way that that God the Father took the broken body of Jesus and raised it to life again. E da mesma maneira como Deus, o Pai, pegou o corpo de Jesus e o ressuscitou, God takes your broken things Deus vai pegar as suas coisas quebradas and raises them to life. e vai trazê-los de volta à vida. In Christ we are made whole. Em Cristo nós somos feitos inteiros. We are made new. Nós somos feitos novos. Because Christ is the way, Porque Cristo é o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. In Him E nele we are restored. nós somos restaurados. You can be restored. Você pode ser restaurado. There is nothing that you have done Não há nada que você tenha feito that the death and resurrection of Jesus Christ que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo did not cover. não tenha coberto. The death of Jesus A morte de Jesus reversed reverteu the curse. a maldição. I have two homes Eu tenho duas casas, because I have 4 kids. porque eu tenho 4 crianças. One is just west of here. Uma é oeste daqui, The other one's at Publix. a outra é o Publix. I o think mercado. I'm single-handedly keeping Publix in business. Eu sou responsável por manter o mercado em funcionamento. 4 kids, they never stop eating. Eu tenho 4 crianças que nunca param de comer. I think I'm at Publix every single day. Eu penso que eu vou ao Publix todo dia. Now listen. Agora ouça, I'm normally a tranquil kind of guy. eu sou normalmente um tipo de cara tranquilo. I walk up and down the aisles with my wife. Eu vou andando por lá, por aqueles lugares. We hold hands. Nós seguro a mão da minha esposa. But when we're done shopping Mas quando nós terminamos as compras and we get to the front e quando nós vamos para a frente, where the cash registers are, aonde estão as caixas registradoras, I change. eu mudo. There are people Existem pessoas that I don't understand in this world. que eu não entendo neste mundo. They got their groceries. Eles pegam as suas compras, They walk up an aisle eles passam ali pela registradora and get in the first lane they see. e eles entram na primeira fila que eles encontram. I don't get that. Eu não entendo isso. No. Listen, there's an art to this. E preste bem atenção nisso. I walk up and down the front, Eu ando de um lado para o outro na frente, trying to calculate which line tentando is the shortest. calcular qual daquelas filas I am like a lion. é a mais curta. Eu sou como I'm um leão, looking at the herd to see which gazelle is weak that I can take. que eu estou tentando descobrir qual é a gazela mais fraca e agarrá-la ali. Now listen, don't get fooled, okay? Ok? Não seja enganado, ok? Just because the line's shorter doesn't mean it's better. Mas não significa só porque uma fila é mais curta significa que é melhor. You get on the line Você entra na fila and you hear those words. e você escuta aquelas palavras. Price check. Por favor, precisamos checar aqui o preço.
You know, the worst part is this is true. I'm a E a psycho. pior parte disso é que é verdade. I mean, I look, and I think this cashier, she looks fast. Eu olho para aquela caixa registradora e digo, ela parece And I ser bem think rápida. there's a bagger with her, double blessings here. And then I look at the people's cart in front of me. E então eu olho, observo os carrinhos das pessoas na minha frente. And I think, that looks like normal stuff. No price check. Eu penso que aquilo ali vai ser rápido. I'm a bit of a psycho when it comes to lines. Eu sou meio maluco quando diz respeito a filas. But sometimes there are no quick lines. Mas às vezes não existe filas rápidas. And you just gotta wait. E você simplesmente tem que esperar. But my favorite is when I'm waiting in this long line. Mas o meu momento favorito é quando eu estou esperando nessa fila. And I see this cashier walking in the front. E eu vejo aquela moça do caixa caminhando. And she opens this line. E ela abre essa que estava aqui fechada. And there's no one in it. E não tem ninguém ali. And I'm poised because you can't get in too early. E eu fico ali preparado. Because if you go in and then she's just counting someone else's money and you walk away, you lose your place in the line, Porque eu right? preciso prestar atenção, porque se ela não tiver ali, eu posso So, perder meu lugar. I'm waiting, man. E eu fico ali esperando. And the minute she opens that line, baby, E quando ela abre aquela fila, I jump in that line. eu pulo ali na frente. I mean, I push kids out of the way. Eu, Old ladies are on the floor. empurro as I'm in the crianças que line estiver na first. frente e entro ali na frente. She opened it. E ela abriu. I don't have to wait over here. Eu não tenho que esperar ali. I got this line over here. Eu tenho essa nova linha aqui. That's what we're celebrating tonight. É isso que nós celebramos hoje. You know, for thousands of years, there was only one line. Por milhares de anos havia uma única fila. It was the line behind Adam. Era a fila que estava atrás de Adão. And we're all on it. E todos nós estávamos nela. And on that line, you can only purchase E naquela fila nós só podíamos comprar shame vergonha and guilt e culpa and fear e medo and blame e culpa and hurt e machucados and separation e separação and death. e morte. And then all of a sudden, E de repente, Jesus shows up Jesus aparece and he opened up another line. e ele abre uma nova fila. And in this line, E nessa- because he died on the cross, E nesta fila, porque ele morreu na cruz, he became sin ele se tornou pecado, so that we can become the righteousness of God. para que nós pudéssemos nos tornar justificados perante Deus. In the line behind the second Adam, E na fila que está atrás do segundo Adão, we can have joy, nós podemos ter alegria, we can have peace, nós podemos ter paz, we can have a future. nós podemos ter um futuro. So let me ask you, Então deixa eu te perguntar, what line are you on? em que fila você está? Have you just been sitting in this line, Tem você waiting estado nessa fila in shame and em, hurt, em guilt? vergonha, machucados e culpas? I want you to know tonight Eu quero que você saiba nesta noite that if you trust your heart to Jesus que Christ se você confiar o seu coração a Jesus Cristo as your Lord and Savior, como seu Senhor e Salvador, He will begin Ele começará to restore back to you a restaurar de volta a você what the locusts have eaten. o que os gafanhotos comeram. If you're in this line, Se você estiver nesta fila, I want you to know that tonight eu quero que você saiba nesta noite, we can celebrate. nós podemos celebrar, But not just tonight, não apenas nesta noite, tomorrow night amanhã à noite and the night after that. e na próxima noite And the next time e na próxima vez the enemy throws a temptation your way, que o diabo jogar uma tentação no seu caminho, casts blame on you, que ele tentar lançar culpa em você, makes you feel ashamed, fazer com que você se sinta envergonhado, you can look at him você pode olhar nele and say, that is no longer my life. e dizer para ele, essa não é mais a minha vida. I'm on a different line.
Eu estou numa fila diferente agora. I'm not behind that line. Eu não estou mais atrás daquela fila. I'm behind Jesus, Eu estou atrás de Jesus, the author and perfecter of my faith. o autor e consumador da minha fé. And I will follow my Jesus E eu vou seguir o meu Jesus until I get to heaven. até que eu chegue aos céus. Tomorrow we honor, or Monday, we honor our soldiers Assim, segunda-feira nós vamos honrar os nossos soldados who died so that we can be free. que morreram para que nós pudéssemos ser livres. Every day Cada dia we honor our Savior nós honramos ao nosso Salvador, who died que morreu so that you and I para que você e eu can be forgiven, pudéssemos ser perdoados, can be freed, livres and be restored. e ser restaurados.